queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é mais um pingo de prosa, começando uma outra semana, mais um livro da Bíblia, e hoje nós vamos começar a semana com o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. A palavra Malaquias significa mensageiro, ou meu mensageiro, e algumas pessoas acham que não é o nome próprio de uma pessoa, é simplesmente um mensageiro de Deus. A maioria dos estudiosos dizem que não, que era um profeta chamado Malaquias. E Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, se bem que essa não é a maneira certa de colocar, porque o último profeta do Velho Testamento é João Batista. João Batista é o último profeta daquela era. Porque depois de João Batista veio Jesus e aí o reino começa. Então o João Batista fechou, vamos colocar assim, o Velho Testamento. Mas entre Malaquias e João Batista tem mais de 400 anos, eles chamam de silêncio profético, 400 anos ou mais de 400 anos de silêncio profético. Algumas pessoas colocam Malaquias depois de Ageu e Zacarias. Então nós temos Ageu e Zacarias na construção do templo. Aí depois veio Esdras, Neemias, para a reconstrução da cidade, dos muros da cidade. E algumas pessoas acham, alguns estudiosos acham que Malaquias profetizou ali, outros acham que ele profetizou um pouquinho depois, né, depois de Neemias. Mas foi mais ou menos naquela época. E o povo começou a ficar desanimado porque eles achavam que a construção do templo, a construção de Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, o Messias viria. E eles estavam esperando o Messias e nada do Messias aparecer. E aí o pessoal começa a fazer corpo mole, não vai no templo, não faz o sacrifício, oferece qualquer coisa para o Senhor. E aí nós temos o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, no dia de hoje, que é o versículo lá do capítulo 1, versículo 9, diz assim: E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Essa é a tradução da nova versão. Mas a versão que eu tenho em inglês diz assim: mas com esse tipo de sacrifício o Senhor aceitará você? Essa é a tradução que eu tenho do inglês. Com esse tipo de sacrifício o Senhor aceitará você? Porque o pessoal começou a avacalhar. E a gente, muitas vezes na nossa caminhada cristã, chega uma hora que a gente começa a fazer a coisa de, né, vai empurrando com a barriga, como diz o pessoal, vai fazendo devagar, vai, né, e tal, não tem ânimo, não tem energia, não tem isso, não tem aquilo, e a gente começa a oferecer só coisa ruim. Deus pergunta para eles, faz essa oferta para o governador e vê o que ele acha. Vocês estão trazendo animal doente para mim, estão trazendo bolo velho, esse negócio. Oferece para o governador de vocês e vê o que ele acha. E é importante que nós, nesse texto aqui, nós aprendemos que a oferta nos representa diante do Senhor. Quando você dá a oferta, aquela oferta é você. É você. Quando você sacrifica o animal, eles punham a mão na cabeça do animal, aquele animal passava a ser você e ele recebia a pena de morte que estava sobre a sua cabeça. E aí você recebe o perdão, a redenção, por causa da vida daquele animal que foi trocada nesse sentido, com a tua. Então a oferta representa você. Tudo que você faz, tudo que você dá a Deus, aquilo representa você diante de Deus. É por isso que quando nós vamos dar alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa para Deus, temos que fazer o melhor, porque aquilo que nós fazemos, aquilo que nós damos, aquilo que nós ofertamos, nosso tempo, nosso talento, nosso dinheiro, nossas ofertas, essas coisas, todas essas coisas representam a gente. Elas são quando Deus olha para elas, ele vê você, me vê a mim. E essas ofertas nos representam diante do Senhor. Por isso que ele fala assim, com esse tipo de oferta Deus vai aceitar você, não é aceitar a oferta, não é a oferta que Deus está reclamando. Deus está reclamando é da pessoa que está entregando aquela porcaria, aquele animal doente, aquele bolo mal feito, como oferta para Ele. Então as nossas ofertas nos representam diante do Senhor, e é por isso, queridos, que nós temos que
temos que ser cuidadosos. Quando doamos as coisas, fazemos para o Senhor, fazer bem feito. Porque tudo que fazemos e tudo que damos para o Senhor nos representam diante do Senhor. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.